Bom dia, estamos iniciando então o nosso ciclo de desenvolvimento profissional desta manhã, recebendo o Alessandro. Agradecemos de uma forma muito especial pela sua presença e participação conosco. Ele que é administrador na Unipampa desde 2010 e vem conversar conosco sobre o planejamento estratégico, gestão do tempo e produtividade. O nosso banco de talentos foi através deste banco de talentos que nós organizamos todo o ciclo de desenvolvimento profissional 2021, no qual técnicos e professores fizeram as suas inscrições. Lembramos que ao longo do evento estamos disponibilizando o link de presenças, pedimos por favor que acessem a sua presença para que depois possam receber a sua certificação. Ao longo da fala do Alessandro, vocês podem ir colocando as suas perguntas no chat e se alguém tiver interesse em usar a palavra, sem problema nenhum, pede a solicitação e a gente ativa o som para que possam participar conversando com o Alessandro. Então, os questionamentos não serão feitos apenas ao final, e sim ao longo do tempo. Pedimos, então, que lembrem, por favor, de assinar a sua lista de presença. Então, Alessandro, é contigo. Vamos aprender hoje sobre o planejamento estratégico, gestão do tempo e produtividade. Então, bom dia a todos. Eu só vou compartilhar aqui a minha tela e aí já começamos. Então, meu nome é Alessandro, como já foi dito, eu sou administrador na Unipampa desde 2010. Com muito prazer que eu vi a universidade se desenvolver muito ao longo desses últimos 11 anos, né? Eu cheguei no início, digamos, quase no início da universidade, numa segunda leva de servidores. Tive um tempo fora, então em 2018 eu fui ser professor do Instituto Federal Farroupilha. Então tirei no Instituto 2 anos e meio e acabei retornando à Unipampa, que é a minha casa, né? E muito por questões também familiares, porque eu precisava ficar mais próximo da minha família. Surgiu uma bebezinha ao longo desse caminho e a minha esposa não tinha como se locomover para outra cidade e eu acabei retornando. Então, é com muito prazer que eu retorno. Eu saí da Unipampa para buscar a docência, que era algo que eu sempre gostei e que continuo fazendo através desses tipos de evento, de palestras, de cursos, e ao mesmo tempo contribuindo na parte técnica da universidade. Hoje eu estou como chefe da divisão de inovação da universidade, inovação tecnológica, então contribuo muito. Estou contribuindo na área da inovação, trabalho também com empreendedorismo, então tem um longo percurso desde 2010, quando eu me formei, entrei na Unipampa, até hoje. E eu queria destacar nesse percurso o período de 2014 e 2015, que foi um período muito complicado para mim, de forma pessoal, porque naquele momento eu tive inúmeros problemas de saúde. Eu passei a ter pressão alta, que eu nunca tive na vida, e na minha idade não era tão comum. Eu tinha uma gastrite que não conseguíamos achar a causa e ela era persistente, muita dor no estômago. E eu fui descobrir, e talvez demorei demais a descobrir, que tudo isso se devia à má gestão do meu tempo. Eu não tinha essa gestão adequada e por isso eu cometia muitos erros nas escolhas. E ao cometer esses erros, eu acabei prejudicando muito a minha saúde. Então, culminou com alguns problemas, algumas crises que eu cheguei a achar que eu estava tendo um infarto e, na verdade, eram crises de ansiedade. Então, a partir de 2014, 2015, eu comecei a estudar essa temática para o meu desenvolvimento pessoal e logo depois eu comecei a verificar que muitas pessoas precisavam também entender um pouco essa temática. E eu comecei, a partir daí,
a dar palestras, alguns cursos sobre a temática. E aí, quando eu entrei no Instituto Federal Farroupilha, para minha surpresa, uma das disciplinas que caiu para mim tinha gestão do tempo. Então, é uma temática que eu gosto muito de trabalhar e que eu gosto muito de estudar. Muitas pessoas acham que gestão do tempo basicamente é organizar a sua agenda. E a ideia dessa atividade de hoje é mostrar que é algo muito mais complexo do que isso. Aliás, não complexo, mas existem muitas coisas além disso. Não é uma atividade complexa, são atividades que vão facilitar, na verdade, tornar a nossa vida mais simples. Então, a ideia não é passar o todo, óbvio, no tempo que nós temos disponível, mas dá uma ideia do que é uma metodologia de gestão do tempo. Isto é um conteúdo para um curso, para um período maior de tempo, mas o que eu quero trazer aqui é trazer algumas provocações e mostrar que existe método, existe forma de organizar o nosso tempo para que não tenhamos esses problemas de saúde, como eu dei o meu próprio exemplo, e daí que surge a minha necessidade de estudar essa temática, e para que a gente consiga fazer o que a gente realmente acha importante na nossa vida. Então, essa palestra, ela transborda a questão profissional, porque nós somos um único indivíduo. E isso o que acontece na nossa vida pessoal reflete na nossa vida profissional e vice-versa. Nem se fala agora num período que nós estamos em home office. Então, isso fica mais evidente ainda, que profissional e pessoal se misturam. O meu caso aqui, eu tenho uma bebê que está ali no outro ambiente. Então, como gerir o tempo em um momento que nos traz tantas dificuldades, tantos obstáculos. Então, a ideia é trazer, então, e eu vou falar um pouco sobre um método para isso, não é o único, mas é o método que a partir do que eu já estudei, ele é o que melhor se aplica à nossa realidade, é um método que tem base por trás, não é simplesmente um livro escrito da cabeça de alguém, e a gente encontra muito sobre isso em gestão do tempo, livros que são simplesmente pessoas escrevendo sobre a sua vida pessoal e o que aplicou, mas que não tem uma aplicabilidade a mais pessoas, ou que talvez não vá surtir efeito na maioria das pessoas que aplicarem. Então, a ideia é trazer algo que sirva não só para o trabalho, não só para a Unipampa, mas sirva para organizar a nossa vida. E a partir da organização da nossa vida, isso reflete na nossa gestão do tempo no trabalho. Então, a metodologia ela amplia esses limites de somente organizar a nossa agenda de trabalho. Então, essa é a ideia do que eu quero trazer hoje, ressaltando essa questão temporal que nós não conseguiremos aprofundar todos esses conteúdos. Conforme já dito, se vocês forem tendo dúvidas, vão colocando no chat ali, que eu vou respondendo já ao longo da minha fala, que eu acredito que fica mais fácil, fica mais fluido, gera um diálogo e não fica só um monólogo, né? Só eu aqui falando. Então, deixa eu só verificar aqui como aqui. Eu inicio com algumas perguntas, algumas provocações. No último bimestre, quantas atividades vocês fizeram que proporcionaram diferença na vida de vocês? Nos últimos 2 meses, o que vocês fizeram que foi importante, que fez diferença na vida? Foram atividades que trouxeram algo real, resultados reais para a vida de vocês e para o pessoal profissional? Estavam relacionadas com a missão, com os objetivos, com as pessoas que são importantes para vocês? Então, vocês conseguem enxergar esses últimos 2 meses e perceber se vocês fizeram coisas importantes, coisas que realmente podem contribuir para os objetivos de vida de vocês? No último mês, agora vamos pegar só o último mês. Quanto tempo que vocês dedicaram a problemas urgentes, que causaram estresse, que apareceram de última hora, aquele problema que surge do nada, que tu tem que resolver e que te deixa com ansiedade, com estresse, que gera, inclusive o que eu falei, os problemas
os problemas de saúde. Ou quantas vezes a gente ficou até mais tarde concluindo uma tarefa e hoje no trabalho remoto esses limites de horário, eles parecem que se alargaram. Infelizmente, a gente acaba não conseguindo e tendo muita dificuldade para controlar isso. E o ideal é que a gente tente manter os nossos horários mesmo em trabalho remoto. A gente sabe que a realidade docente ela é um pouco diferente, a gente acaba trabalhando muito em horários diferentes, mas o ideal é que nós tenhamos mesmo assim horários para isso, e não que seja a todo momento eu estou trabalhando. Não, eu tenho que delimitar bem claro esses momentos, e a gente vai ver por quê um pouquinho mais à frente. E, por último, na última semana, quantas vezes vocês utilizaram o tempo de vocês para atividades que não têm objetivos, ou que vocês não tinham objetivo ligado àquilo, e que não eram urgentes? Então, talvez fique mais claro para vocês a resposta dessa última semana, porque pensar em 2 meses parece algo muito longe para nós na questão temporal. Só que pensar, né, fazer essas análises, se nós estamos alcançando os objetivos no mês, no ano, na semana, ela é muito importante para que a gente realmente consiga evoluir e alcançar aquilo que a gente planejou. Então, essas perguntas é no sentido da gente fazer essa reflexão, pensar, tem muita urgência na minha vida? Eu estou só, como a gente fala, apagando incêndio. Tem algum problema aí? Eu sempre gosto de iniciar a palestra dizendo, se você está com tempo sobrando, tá tudo, os teus objetivos estão caminhando, tu não tem problemas em relação ao teu tempo, talvez essa palestra não seja para você. Essa palestra é exatamente um caminho para quem não está conseguindo gerenciar bem o seu tempo, para quem acha que nós estamos num mundo corrido, para quem responde, ó, como é que tá as coisas? Ó, tá corrido, mas tá indo bem. Essa correria, ela se banalizou e ela não pode ser normal. Essa correria, ela faz muito mal para nós a curto, médio e longo prazo. Então, a nossa rotina hoje, ela tá com jornadas cada vez mais longas, e aí a gente extrapola muitas vezes as 8 horas de trabalho que a gente teria, isso está se tornando comum, isso não é bom. A nossa alimentação é muitas vezes negligenciada, então a gente come qualquer coisa, come muitas vezes na frente do computador trabalhando, então a gente não presta atenção no que está comendo, a gente simplesmente só come. Não sobra tempo muitas vezes para a família, para lazer, para o esposo, para a esposa. Falta esse tempo e isso vai gerar também grandes problemas para a nossa vida, e isso repercute em todas as esferas da nossa vida. Doenças como gastrite, pressão alta, infarto, depressão são cada vez mais comuns. Isso entre nós, servidores, entre nossos alunos. Então, eu venho do Instituto e acompanhava muito lá no Instituto Federal o quanto nossos adolescentes, 15, 16 anos, têm cada vez mais problemas nesse sentido. Então, muitos alunos com depressão, muitos alunos com problemas de tendência a suicídio, muitos problemas em jovens de 15, 16, 17 anos. Então, e essa nossa realidade, ela acaba gerando esses problemas, e a gente tem que encontrar formas de amenizar tudo isso que vem acontecendo no mundo. E o excesso de estímulos e informações que vai gerar, muitas vezes, o item anterior. Nós abrimos o computador, vem e-mails, anúncios, mensagens, começa a pular janelinhas, o nosso celular toda hora recebendo notificações, o WhatsApp, são 500 grupos de WhatsApp, cada grupo para uma coisa específica. Então, as informações, elas vêm em muita quantidade, muito mais do que a gente consegue absorver. Então, como organizar isso é um grande desafio. E é isso que nós temos que buscar formas, porque senão nós vamos adoecer. Não tem outro caminho a não ser nos organizarmos.
ou vamos adoecer ou não vamos alcançar aquilo que a gente realmente deseja. Então, não existe muitas opções se nós não nos organizarmos. E aí, eu sempre trago o nome da palestra Gestão do Tempo, mais com uma provocação do que pela forma correta de usar a temática, o termo. O termo mais correto seria produtividade, mas não aquela produtividade da linha de produção empresarial, uma produtividade com um novo significado, não a produtividade de resultado por hora, quanto eu produzi por cada hora. A produtividade no sentido da capacidade de gerar resultados, e esses resultados não são os resultados só da Unipampa, os resultados só da onde eu trabalho, mas resultados de forma geral, os resultados para a minha vida, os resultados que eu defino que eu quero alcançar. Mas isso com equilíbrio, não o resultado pelo resultado, o resultado com equilíbrio. E aqui entra as questões de qualidade de vida. E a gente percebe que quando esse resultado vem sem o equilíbrio, ele não é sustentável ao longo do tempo. Tu até consegue forçar um pouco mais e conseguir resultados melhores a curto prazo sem o equilíbrio. Só que ao longo prazo a gente vai ter inúmeros problemas, adoecimento, questões que vão prejudicar aquele resultado de longo prazo. Então, a qualidade de vida ela é essencial. Então, a gestão do tempo que eu falo e que eu defendo, ela é voltada à produtividade, que gere resultados mas que mantenha o nosso equilíbrio, mantenha a nossa vida, que nós que nós sejamos saudáveis, tenhamos capacidade de manter essa produtividade por um longo tempo. Então, todos nós temos 86.400 segundos, todos, no dia. 1.440 minutos e 24 horas. Por que alguns conseguem fazer o que tem que fazer, ou que querem fazer, e por que outros não conseguem? Um resumo do que é gestão do tempo, o melhor resumo, se eu tivesse que apresentar em 10 segundos o que é gestão do tempo, eu diria, é a habilidade de fazer escolhas. Quando a gente diz que não tem tempo para algo, não é que eu não tenha tempo, é que eu escolhi fazer outra coisa naquele tempo. Acredito que vocês concordem comigo nessa questão. Quando eu escolho algo, eu escolho em detrimento de algo. Eu poderia estar fazendo outra coisa hoje que não esta palestra. Eu escolhi estar aqui nesta palestra. Então, eu tenho tempo para essa palestra porque eu escolhi estar aqui nesta palestra. O tempo ele é escolha. Então, todos têm o mesmo tempo. Eu não consigo gerenciar o tempo, eu não consigo parar o tempo, eu não consigo fazer ele ficar mais devagar ou mais rápido. Eu consigo escolher o que eu faço no meu tempo. E aí a gente vai ver que tem formas de fazer isso. Tem como a gente fazer isso de forma mais adequada. Um estudo que está no livro, que é base da metodologia que eu trago hoje, do Christian Barbosa, ele verificou que 77% das coisas que nós atrasamos no dia planejado se tornam urgência em dia futuro. Ou seja, 7 em cada 10 de nossas urgências do dia, elas poderiam ter sido resolvidas, poderiam e deveriam ter sido resolvidas antes. Só que nós procrastinamos, adiamos e deixamos para o momento futuro. E isso se tornou urgência. E a urgência ela vai causar inúmeros problemas na nossa vida. E esse caminho das urgências, de eliminar as urgências, é um dos primeiros passos que nós devemos fazer para gerenciar melhor o tempo disponível. O tempo que todos nós temos, que é igual. Então, as urgências, e eu já indico aqui, é um dos grandes problemas da nossa gestão de tempo. Aí vocês vão me dizer, a urgência ela aparece sem uma previsão. Não é bem assim. A gente vai ver mais para frente que algumas coisas podem realmente ser previstas e outras não. Aqui, muitas atividades que nós já tínhamos previsto e nós fomos adiando e aquilo acabou virando uma urgência. Alguns fatores, e aqui eu não vou falar sobre esses fatores a fundo, porque também não são da minha área, mas que
influenciam a nossa produtividade. Não adianta eu falar de um método de produtividade, aqui eu vou falar de um método para mudar o nosso comportamento, sem eu falar de outros itens que podem influenciar. Não adianta nada eu aplicar esse método se eu não dormir adequadamente. O sono é essencial. O sono é no momento do sono que nós recuperamos as nossas atividades cerebrais, que nós recuperamos a nossa cognição, que se organizam as nossas memórias, que a gente grava aquilo que a gente aprende, e que é aquilo que vai ficar posteriormente na nossa memória. Então, o sono é extremamente importante. Se nós negligenciarmos o sono, não adianta aplicar todo o resto do que eu proponho aqui. A alimentação. A alimentação também tem uma importância muito grande. Então, eu gosto de pegar alguns exemplos extremos. Come uma feijoada e vai estudar, vai fazer alguma atividade que requer a tua cognição depois. Verifica como fica mais difícil, como o teu organismo não responde da maneira mais adequada. Então, isso funciona para várias coisas. Existem vários estudos sobre café, por exemplo. O café usado regularmente, ele não eleva a nossa produtividade. O café consumido regularmente, ele mantém a nossa produtividade. O que acontece é que quando a gente deixa de tomar o café em algum dia, a nossa produtividade fica abaixo da nossa média. Então, o café, existem estudos que mostram que o café deveria ser tomado de forma alternada, ou só quando a gente precisa realmente ficar um pouquinho mais acordado, um pouquinho mais de atenção, e não de forma contínua. Então, sem falar em açúcar, em outros alimentos que nos prejudicam no dia a dia. Exercício físico. Então, hoje, em períodos de home office, é uma grande dificuldade, então, os exercícios, mas temos que achar forma de nos exercitar. Então, eu brinco sempre que as pessoas às vezes esquecem que o nosso cérebro está dentro do corpo, e se o corpo não estiver funcionando, o cérebro também não vai funcionar. Então, o corpo ele tem que ser cuidado, e os exercícios físicos são parte essencial nisso. A iluminação adequada. Então, nós temos que ter uma iluminação adequada no nosso ambiente de trabalho. Isso é um cuidado que as pessoas muitas vezes esquecem. Então, trabalham com uma iluminação inadequada. Ergonomia. Uma cadeira inadequada pode causar inúmeros problemas e tem pesquisas que já comprovam que a queda de produtividade hoje, em período de home office, se deve em grande parte à ergonomia. A cadeira inadequada, a mesa inadequada. Então, isso é um grande desafio quando a gente migra para o home office sem um planejamento. Então, a ergonomia ela é muito importante e os nossos hábitos, como a gente gerencia esses hábitos, quais os nossos hábitos que nos prejudicam. Então, esses hábitos vão influenciar a nossa produtividade. Então, Oi. Interrompo, conforme combinamos. Tem uma pergunta: qual é a bibliografia sugerida? O livro que eu vou utilizar como base é o Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Eu já vou falar um pouquinho sobre ele, mas eu posso deixar os artigos também. Tem vários artigos científicos que eu consultei para trazer essas informações. Eu posso também disponibilizar ao final os links, se vocês quiserem depois olhar nos artigos. Então, os artigos que trazem essas informações eu posso também disponibilizar. Mas a bibliografia principal que eu utilizo aqui é o livro do Christian Barbosa, Tríade do Tempo, e que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, que é um método que é testado cientificamente, que não é um método aleatório, que é um método que veio da cabeça de alguém. Eu já vou apresentar ele, mas eu me comprometo a deixar o link dos artigos, de todo o material que complementa essa minha apresentação, que não é só baseada no livro. Não sei se dá conta, se não, qualquer coisa, é só me acionar de novo, que eu já trago novamente. Os desafios do home office. Os nossos desafios é trabalhar em casa. Isso tem prejudicado muito a nossa produtividade e é um grande desafio esse trabalho em casa. Então, temos que cuidar do ambiente, e aí já falei da iluminação, da ergonomia, um ambiente adequado para o nosso local de trabalho. Temos que cuidar do nosso comportamento, e aí entra a metodologia que eu vou apresentar, e temos que falar de tecnologia. Eu tenho tecnologia disponível, adequada para trabalhar em home office.
Então, nós ainda estamos nos achando, de certa forma, quais tecnologias utilizar. A gente utiliza muito as ferramentas do Google, mas muitas vezes elas não dão conta de todas as necessidades de um trabalho remoto. Então, além do computador, além da internet, nós precisamos de ferramentas para que isso aconteça, precisamos de aplicativos, de softwares, para que esse trabalho remoto aconteça. O ambiente tem que estar adequado, e migrar para um ambiente em trabalho em home office, em trabalho remoto, também é um desafio para quem não trabalhava no ambiente remoto. Então, tudo isso impacta na nossa produtividade. Então, um olhar para o ambiente, para a tecnologia é extremamente importante. E aqui nós vamos focar na parte comportamental. Os métodos tradicionais de gestão do tempo, e aqui tem o método GTD do David Allen, é um deles, um dos mais famosos de gestão do tempo. Esses métodos, muitos deles têm uma visão parcial da complexidade humana. Então, eles consideram só nosso planejamento profissional. Esquecem de todo o resto. Isso é um grande problema, porque nós não somos só o ser profissional. Nós temos uma vida, e isso vai impactar na nossa produtividade. Falta de práticas para administrar esse conhecimento. Nós temos muitas informações e elas se perdem. Quantas informações passam por nós e nós perdemos, e às vezes a gente não sabe onde consultar. A visão do nosso tempo individual, mas a gente esquece de como gerir o tempo das nossas equipes quando a gente trabalha. Nós todos trabalhamos de alguma forma em equipes, seja no curso, seja em atividades de gestão, em colegiados, todos trabalhamos em equipe. Como gerenciar esse trabalho? O uso da tecnologia como acessório. Então, a tecnologia ela tem que ser associada aos meios offline, mas tem que ser utilizada e amplamente utilizada para gerenciar tempo. Hoje em dia não se fala mais gerenciar tempo sem uso de tecnologia. E falta de modelos distribuídos. Nós temos que ter essas informações do nosso gerenciamento do tempo em vários lugares diferentes, mas ao mesmo tempo de forma unificada. Explico. No momento que eu tenho a minha agenda no Google Agenda, eu consigo acessar do celular, do computador. Essa informação está distribuída, mas está unificada num único software ou aplicativo. Isso vale para as nossas informações também, vale para a gestão de equipes. Então, nós temos que organizar tudo isso. E a maioria dos modelos não dá conta disso. Por isso que eu defendo esse modelo, e aí, para quem me perguntou, a bibliografia que eu trabalho é uma das bibliografias mais utilizadas no Brasil, que é do Christian Barbosa, a Tríade do Tempo. Então, essa metodologia que eu aplico, que eu trabalho há alguns anos, já estudei várias outras, e nenhuma me convenceu com dados, com informações, com pesquisa, que ela era aplicável como a Tríade do Tempo. Esse método ele é aplicado desde 2002, ele tem mais de 2 milhões de pessoas treinadas, e como a gente pode ver aqui, tem 123 mil testes aplicados no Brasil em 2017. Então, esses testes únicos, não repetidos, com participação espontânea, não houve necessidade de identificação. Então, o Christian, nessa metodologia, ele trabalha com uma base muito ampla de dados. E como ele tem um software que gerencia tempo, ele coleta os dados do uso desse software. E esse software é usado no Brasil, em vários lugares do mundo, e pelas maiores organizações do Brasil, quase todas utilizam esta metodologia de gestão do tempo. Então, aqui está a base do método que eu vou falar rapidamente para vocês e que eu trago aqui. É um teste que um método que é testado, não é um método que saiu da cabeça de alguém. E em gestão do tempo, vocês vão encontrar muito disso, de livros sobre a temática que não trazem nenhuma informação que realmente te dá base para acreditar que aquilo funciona ou não. Então, além de todo esse referencial, é um método que é muito coeso e traz o início, meio e fim da gestão do tempo. Alguns resultados da pesquisa: 42% dos pesquisados eram mulheres, 58% homens, a idade média 41 anos. E aqui alguns dados interessantes: o brasileiro dedica, e aqui uma outra coisa importante desse método,
não é um método de fora do país, é um método aplicado dentro do Brasil, na nossa realidade, na nossa cultura. Então, o brasileiro dedica 30% do seu tempo às atividades importantes. 37% é para as urgências, ou seja, mais de 1/3 do nosso dia é voltado a resolver urgência. Isso é um grande problema. O circunstancial vem em segundo lugar, 33% do tempo. Aquelas atividades que não nos levam ao alcance dos nossos objetivos, que simplesmente a gente vai assumindo ao longo do dia sem muitas vezes nem pensar sobre elas. Então, esse modelo que faz uma classificação gráfica de como nós utilizamos a nossa hora. Ele classifica nossas atividades em importantes, urgentes e circunstanciais. Eu provoco vocês a analisarem o que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês e classificar. Essa atividade que eu estou fazendo agora, ela é urgente? E urgente é aquela atividade que não tem mais tempo. Ou o tempo acabou, ou ele está muito curto. Então, ela é urgente. Então, vamos dar um exemplo a vocês. Aquela pessoa que se inscreve no último momento no concurso, no edital, ou que entrega aquela tarefa no último momento. Sempre, mas isso não é uma única vez, isso é um padrão. E sempre com estresse, e sempre enfrentando problemas, e sempre com problemas que não foram previstos. São pessoas que vivem na urgência, e isso gera estresse, adoecimento. Consideração, Alessandro. Oi. Professora Beatriz diz: eu só estou em emergências, não existe mais nada. Professora, não está sozinha. A maior parte de nós estamos nas urgências. E isso gera... E a outra... Perdão. Oi, pode falar. Desculpa, eu te interrompi, pode concluir o que você estava dizendo. Não, eu ia dizer que essa questão da urgência é o maior problema que nós temos a resolver. Então, talvez eu vou indicar aqui um caminho para isso, mas é o grande problema da gestão do tempo. É a vida voltada a apagar incêndio. É isso. Isso. E uma pergunta da Márcia é onde temos as informações a respeito de adequação das condições adequadas, como cadeira e iluminação. Aí ela também considera que alimentação e exercício são mais fáceis e como a instituição se posiciona frente a adequar essas condições em vários ambientes, inclusive no local de trabalho. Confesso que nunca ouvi ergonomia no nosso local natural das salas de trabalho. Aí, as considerações são essas, né? Na verdade, o pessoal apavorado, a professora Beatriz ainda coloca: socorro, Alessandro. Na questão da ergonomia, e eu confesso que eu não tenho acompanhado muito o que a Unipampa tem feito nesse sentido, o IFE tinha muitas ações de conscientização. Agora, nós recebíamos muito sobre isso, a Progep deve ter, e aqui eu falo por desconhecimento mesmo, não sei se tem, deve ter orientações a respeito desse tipo de questão de ergonomia, de como escolher a cadeira, de como escolher a mesa, e se não tem até uma sugestão, se tem alguém aqui que faz parte da Progep, que é uma sugestão. Claro, entramos na dificuldade do como adquirir, quem adquire, em home office acaba que essa responsabilidade acaba virando do próprio servidor, é um custo. Então, tem inúmeras questões e dificuldades nesse trabalho home office, não é fácil. E não foi uma coisa planejada, né? Isso é pior ainda. Nós entramos em home office por uma emergência, por uma calamidade. Então, o home office planejado, ele requer que nós tenhamos cuidado com ergonomia, com iluminação, com ambiente adequado. Eu não devo trabalhar, por exemplo, no mesmo ambiente que eu durmo. Isso vai causar muitos problemas. Eu não vou conseguir desligar o meu ambiente de trabalho do meu ambiente de descanso. Mas encontrar ambientes adequados na residência é difícil. Nem todos vão ter, ou a grande maioria não tem. Então, isso são grandes desafios a serem enfrentados pela Unipampa e por todas as instituições. Então, talvez a gente volte para o presencial daqui a pouco, mas
eu acredito que a gente vai seguir trabalhando em home office em muitas situações. Então, nós temos que pensar isso, e é uma sugestão, talvez, que a Progep, se já não tem, que tenha caminhos para isso. Eu acho que é o órgão responsável dentro da universidade por nos dar essas soluções ou nos ajudar com essas soluções. Rapidinho eu vou passar aqui sobre algumas composições perigosas nessa tríade do tempo, ou dessas classificações entre circunstancial, urgente e importante. Aqui são classificações do livro. É mais para a gente exemplificar e para vermos se a gente nos reconhecemos dentro delas. Quem está na tríade do super-homem? A urgência é maior. Ó, a professora Beatriz, né, que falou aí antes, vive resolvendo urgência. Então, está no mundo da urgência. Tudo que vem é urgente. Então, ela acaba uma urgência e vai para outra urgência. Essa é a tríade do super-homem. A gente vai ver que a esfera da urgência ela é muito maior na tua escala de atividades. Quase tudo que tu tem para fazer no dia é urgente. Então, e a segunda maior esfera, normalmente, desse estereótipo aqui é a circunstancial. Por quê? Garanto que muitos vão se reconhecer. Como tu vive na urgência, o teu estresse vai ao limite. E por o teu estresse ir ao limite, o que acontece? Tu quer se desestressar ao final do expediente. Então, tu liga a TV, tu vai para uma série da Netflix, tu vai fazer algo que simplesmente tu fica ali quase vegetando. Mas tu quer simplesmente se desligar do trabalho. Então, o autor do livro aqui dá o exemplo, inclusive, das pessoas de suporte informática, que é aquelas pessoas que resolvem problema e urgências das pessoas o dia inteiro. E que muitas vezes eles acabam nos momentos de intervalo jogando, fazendo atividades que tiram eles daquele mundo. Então, essa é a pessoa que vive na esfera da urgência. Aqui ele traz o Homer Simpson como um exemplo. Ele confessa que foi difícil achar um exemplo para isso, mas eu gosto de trazer para um exemplo musical a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. É aquela pessoa que fica pelas circunstâncias. As atividades que vão surgindo no dia, ela vai pegando e fazendo. Aquilo que as pessoas vão pedindo para ela, ela vai fazendo. Então, ela vive se adequando ao mundo ao redor. Aquilo que é pedido por outras pessoas e nunca naquilo que é importante para ela. Então, ela acaba sempre deixando as circunstâncias dominar o dia dela. Então, vive... vamos ver o que eu tenho para fazer hoje, aí ver se alguém pediu alguma coisa por e-mail, consulta, ver se tem alguma atividade que alguém está pedindo para ela, ajuda alguém e fica nisso o dia inteiro. E o equilibrista. Esse aqui também é bem comum. É aquele que vive na urgência, com tudo urgente, e não sabe dizer não para os outros. Ou seja, tudo que pedem para ele, ele faz. Então, ele tem um monte de urgência porque ele deixa para a última hora e, ao mesmo tempo, ele ajuda todo mundo. É aquela pessoa mais solícita do local. É aquele que tu sabe que se tu der aquela tarefa para ele, ele vai fazer. Então, é aquela pessoa do setor que todo mundo pede para ele porque ele faz. Só que a vida dele é um inferno, muitas vezes, porque ele está sempre na urgência, sempre resolvendo o problema, sempre com mais atividades, porque sempre estão pedindo para ele mais coisas e ele vai pegando, ele não sabe dizer não. Esse é um grande problema também na nossa gestão do tempo. Então, a tríade ideal, o que seria a tríade ideal? E aqui é em tempo útil do nosso dia. 70%, isso aqui é proposto pelo livro, 70% do nosso dia fosse voltado às questões importantes. 20% a urgência e 10% a circunstancial. Óbvio que isso aqui é algo adaptável, mas números referência para percebermos que o importante ele tem que ser o maior. As atividades que realmente são importantes, são nossos objetivos, têm que serem maiores do que aquilo que é urgente e circunstancial. E para ter essa tríade ideal, aqui já começa alguns passos, indicando alguns passos para vocês, para resolver um pouquinho essa organização do tempo. Como que eu priorizo a esfera da importância? As tarefas importantes, elas têm prazo. Eu tenho que ter prazo para as minhas tarefas importantes. Então, aquilo que é importante tem que ter um prazo e tem que ter um prazo possível de fazer de forma tranquila. Do contrário, elas vão ser urgentes. Vão entrar na minha pauta do dia como o último dia para entregar tal coisa, o último dia para fazer tal coisa, o último dia para me inscrever em algo, o último dia para enviar o artigo, o último dia para fazer essa reunião. Então, as tarefas importantes elas têm um prazo
e que nos dá a capacidade de fazer elas com tranquilidade. Essas atividades são pessoais. Muitas vezes, essas atividades importantes são importantes para mim, pode não ser para o outro. E aqui, vejam, quando eu falo importante aqui, olhar um capítulo de uma série da Netflix pode estar na esfera da importância. Para uma pessoa. Porque aquilo, no dia dela, foi previsto como um momento de lazer. E o lazer, ele é importante. Agora, para outra pessoa que viveu no circunstancial, não fez nada importante, o ver uma série, ou às vezes, quem vive no circunstancial vai maratonar 10, 15, 20 episódios de uma série, isso não vai estar na escala da importância. Então, não é um determinado item obrigatoriamente está na escala ou não da importância. É pessoal, depende de cada um. Elas proporcionam prazer, elas trazem resultado positivo, elas geralmente são espontâneas. Então, a esfera da importância ela tem que estar na nossa prioridade, na nossa agenda. Olha a agenda de vocês. Pegue a agenda do dia de hoje, da semana. As coisas importantes, as coisas que levam ao alcance de objetivos, elas estão priorizadas? São as primeiras coisas a fazer? São as coisas que vocês não vão deixar de fazer? Isso é uma primeira análise. Diminuir a esfera da urgência. Primeiro, refletir. Por que essas coisas são urgentes? Por que elas se tornaram urgentes? Eu poderia ter prevenido? Tinha como evitar, planejar para evitar essa urgência? É possível pedir ajuda de alguém? E aqui um outro problema, muitas vezes a gente não delega. E saber delegar é difícil. É uma das grandes dificuldades da maioria das pessoas entregar para outra pessoa a tarefa que ela iria fazer, se ela, claro, tem alguém na equipe que possa fazer e que é responsável por auxiliar nessas tarefas. Então, delegar é uma palavra importante para diminuir a esfera da urgência. Planejar, fazer previsões do que pode dar errado, e tem como a gente saber o que pode dar errado. Por exemplo, hoje eu pensei, se cair a minha Wi-Fi, eu tenho a 4G aqui já pronta do lado do meu celular para conectar. Então, pode acontecer de cair Wi-Fi? Pode, já aconteceu várias vezes. Então, eu posso fazer uma previsão que isso pode acontecer e já está preparado, com o meu Wi-Fi pré-conectado, com o meu 4G pré-conectado. Então, eu trabalho para evitar essa urgência. Eu posso pedir ajuda de pessoas para determinada atividade. Então, agir dentro dessa urgência. Diminuir a esfera da circunstância. Aqui está um grande problema também. Definir objetivos que eu tenho para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, para aquele ano, manter o foco neles, a disciplina de fazer aquilo que eu defini e dizer não. Aqui é uma grande pergunta e eu até trouxe algum conteúdo aqui sobre como dizer não. Aqui é um grande problema e aqui nós vivemos hoje imersos em reuniões via Meet. Vivemos imersos em... se a gente não está com a agenda lotada ali, alguém marca uma reunião e nos coloca dentro daquela reunião. Ou se a gente não está com a agenda cheia, tem alguma atividade ali que alguém vai nos colocar naquela atividade. Então, o dizer não dentro da gestão do tempo é extremamente importante. Eu tenho que dizer não. E aí, como que eu digo não para o meu chefe? Como que eu digo não para as pessoas próximas, para minha esposa? Como que eu posso dizer não? Em primeiro lugar, tem que entender que dizer não é natural. De início, as pessoas podem achar falta de educação, achar que tu não quer colaborar, mas ao longo do tempo as pessoas vão percebendo que tu tem um foco e que aquele não faz parte do teu foco. Óbvio que não é dizer não para tudo, mas é selecionar aquilo que eu digo sim e aquilo que eu digo não. Aqui eu vou deixar essa apresentação, né? Vai ficar para vocês depois, mas há algumas formas de dizer não, para auxiliar a dizer esse não e não magoar as pessoas, ou dizer não para o teu chefe. Como que eu posso fazer isso para que eu não cause problemas, mas que ao mesmo tempo eu proteja a minha agenda, proteja o que é importante para mim. Então, algumas formas é fazer uma pausa quando a pessoa te pede algo, e muitas vezes ela mesma complementa aquilo, eu acho que tu não tem tempo, né? Então eu vou pedir para outra pessoa. Um não suave, não, mas talvez na semana que vem eu possa contribuir com esse teu projeto, mas agora eu não posso. Um clássico, né? Vão conferir a agenda e fico de dar retorno. E aí te dá tempo para pensar se aquilo realmente é importante para ti, e aí tu confere a tua agenda, vai verificar que muitas vezes que não é possível e vai dizer que na tua agenda não permite aquilo. Mensagens de e-mail automática, a gente usa pouco as mensagens de e-mail automáticas, a gente usa geralmente em períodos de férias.
A gente poderia usar mais essas mensagens avisando as pessoas que te mandam um e-mail que naquele momento, naquele período, tu está em capacitação, está em curso, que tu não vai responder, que naquele dia tu está resolvendo algo muito importante que não as respostas de e-mail serão no outro dia. As possibilidades são infinitas. Economizam muito tempo e tu não coloca aquilo, não cria expectativa de uma resposta automática na pessoa que te mandou o e-mail. Essa aqui é uma das mais indicadas para usar com os chefes, com as pessoas que trabalham na questão da hierarquia. Sim, posso fazer, mas o que eu tenho que deixar de fazer para fazer isso? E apresenta aquilo que tu está fazendo naquele momento. Quais são as tuas prioridades atuais? Então, ok, o meu tempo não é infinito, eu tenho esse espaço de tempo e X atividades. Qual delas eu deixo para depois para poder fazer essa neste momento? Eu não vou conseguir fazer várias. Então, essa é uma das que eu mais indico e eu uso muito isso. Ok, posso fazer essa tarefa agora. Qual das tarefas atuais que eu tenho que eu posso deixar para um próximo momento? Então, humor, aqui ficou desconfigurado, mas o humor, então, tu usar o do humor quando a pessoa te pede algo, tu tá louco, né? Que acha que eu vou fazer isso? A pessoa vai entender o recado. Claro, cada opção dessa aqui tem o seu momento para usar, né? Fique à vontade para executar X, vou fazer Y. Ou seja, olha, tu pode fazer algo, mas eu faço isso aqui para te ajudar, mas eu não posso fazer aquilo. Então, pode, por exemplo, a minha esposa pede para mim fazer compras no mercado. Olha, eu não posso ir, mas se tu quiser, eu posso fazer a lista aqui, e se tu puder ir de carro, tu pode ir, pega o carro e vai fazer a lista, ou vice-versa, acontece muitas vezes. Eu não posso, vou eu fazer as compras. Então, mas tem que haver o não, quando tu não pode naquele momento. Ou não posso, mas talvez fulano se interesse. Essa aqui é outra muito que eu gosto muito e utilizo muito. Olha, eu não posso fazer isso agora, mas fulano gosta muito dessa temática, fulano trabalha com isso e talvez fulano possa te ajudar. Tu dá um encaminhamento àquela pessoa, tu não deixa ela no vácuo. Então, o não ele é muito importante. E saber dizer não auxilia a dar esse não com maior facilidade. Princípios básicos. Oi. Algumas considerações aqui, por exemplo, muitos de nós já tentamos assistir 2 reuniões ao mesmo tempo. E aí a complementação, né? A receita para a saúde mental se acabar. E uma outra consideração o que mais percebo quanto ao não é que sempre temos muitas pessoas com muitas tarefas e outras que não se envolvem em nada além do essencial. Aí o dizer não fica difícil. Como dizer não se não temos muita opção? O não, ele vai ter que vir nesse formato que eu falei, nessas situações, eu indicaria esse formato. Não posso fazer agora, e eu apliquei muito agora, quando eu estava no Instituto Federal, como era um campus pequeno, e nós temos na Unipampa mesmo, na realidade, alguns campos pequenos, que muitas pessoas participam de várias comissões. E eu comecei a aplicar aquilo que eu ensino aqui de forma muito forte e dizer, eu já tenho essa função e essa função, e ali na nossa RAD, que é onde a gente colocava os nossos horários de trabalho, eu já estava com muito mais que as 40 horas. E aí eu mostrei, olha, eu não tenho capacidade e tem outras pessoas que não têm os seus horários totalmente ocupados. Aqui entra uma questão de conversa com a chefia, conversa com a pessoa que está como responsável. Essa pessoa que está como responsável, ela tem que delegar funções para essas pessoas que não têm funções. Eu sempre digo, o chefe tem a questão boa e a questão ruim. A questão ruim, e aí eu coloco entre aspas, o chefe tem que se indispor muitas vezes com algumas pessoas para que as coisas andem da forma mais adequada. O papel da chefia é essa distribuição de funções. Então, aqui cabe uma discussão, e aí com a chefia, e se não resolver com o grupo, que tem que haver uma distribuição mais equânime dessas funções.
Não tem outro caminho. É a conversa, mostrar que a tua agenda já está lotada, e ou tu tem que tirar coisas da agenda, ou tem que ser redistribuído para outras pessoas que não estão participando. E aí entra a questão do não, tem que bater forte no não. Eu vou dizer para vocês, eu já fui convidado várias vezes para reuniões simultâneas. Eu não faço, particularmente eu não faço. Eu vou dizer não para uma delas e vou participar só da outra, porque nós não somos multitarefa. Nós não vamos conseguir prestar atenção nas duas reuniões. Nós vamos fazer uma participação que não vai agregar nenhuma na reunião 1 nem na reunião 2. Então, é basicamente só dizer que está ali presente. Então, tem que escolher, de acordo com as suas prioridades, qual reunião é mais importante e não participar da outra. Pedir para gravar, e aí depois pode assistir em 2x. Eu costumo assistir em 2x e meio na velocidade para verificar os pontos principais, se é uma reunião que não é tão necessária a minha presença, e segue a vida. Mas eu não vejo muitas outras saídas a não ser dizer não e conversar, discutir e reorganizar isso tudo. Então, alguns princípios básicos para mim gerir o meu tempo é descarregar. A nossa cabeça não é uma agenda, ela não guarda as informações. E pior que isso, tentar guardar essas informações vai nos causar muito estresse. Tudo que vier de ideias ou de tarefas ou de atividades que tu tiver que fazer, coloca no papel, coloca na agenda do online, tira da tua cabeça. Isso, inclusive, são dicas para, inclusive, a gente dormir melhor. Quando a gente dorme pensando em muitas coisas, em ideias, a gente geralmente tem uma dificuldade muito maior para dormir. Se eu descarrego, se eu pego, tem um bloquinho do lado da mesa ali, eu coloco todas as minhas ideias, ou aquilo que surgiu, ou aquilo que eu pensei, para ver amanhã, o meu cérebro, digamos assim, ele de certa forma, ele descansa com mais qualidade. Então, descarregar, planejar. E planejar parece algo chato, mas o planejar que eu falo aqui não é aquele planejamento engessado, mas é colocar planejamento como algo que faz parte da tua vida. E todos nós planejamos. O docente, quando vai dar aula, ele tem um plano, um planejamento da disciplina e tem um plano da aula. Nós, como tais, nós temos planejamento para executar nossas atividades, os nossos projetos. Os docentes também nas atividades de gestão ou nas atividades de pesquisa e extensão. Então, o planejar, ele já faz parte da nossa vida, ele só tem que vir num conceito de gerenciar a nossa vida como um todo, e não só algumas pequenas atividades ao longo do nosso dia. Antecipar, contar com os imprevistos. Então, se eu vou entregar algo e é quarta-feira, eu coloco o prazo na minha agenda na terça, e entrego na terça. Eu sei que é difícil, mas é o caminho para que isso aconteça com maior tranquilidade e sem sobressaltos. Priorizar. Oi. Alessandro, uma perguntinha. Tem alguma dica de como engajar os colegas em ações em equipes, sem que se torne pressão de mais colaboração? É uma questão de gestão de pessoas. Engajar as pessoas em atividades em equipe, aquela atividade tem que fazer sentido para ela. E aí é muitas vezes difícil que isso faça sentido para ela. O que a gente utiliza muitas vezes em gestão? Que ela participe do planejamento das atividades. E aí vamos pegar do setor. Que o planejamento ele seja feito junto com a pessoa que vai fazer, ou com a equipe que vai fazer. E que ela ajude a definir as atividades. Isso ajuda aquilo ter um significado para ela e ela participar mais ativamente da sua execução. Então, vocês vão ver o planejamento da universidade, ele é participativo, o PDI é participativo, acredito que o planejamento das unidades acadêmicas seja participativo, e um dos objetivos do planejamento ser participativo não é só eu dar minha opinião, mas é que aquilo tenha sentido para mim na sua execução. E isso faz com que eu me comprometa a executar aquilo também. É perfeito? Não é. Mas é uma forma muito usada na gestão para que nós consigamos engajar essas pessoas nos trabalhos em equipe. Aqui, a meta, o objetivo tem que fazer sentido para ela. Então, muitas vezes a gente cai num trabalho em equipe e a gente não sabe nem o que está sendo feito ali dentro. E vai ser muito difícil essa pessoa se engajar nesse trabalho. Ela tem que entender o que está sendo feito, os objetivos daquilo, o quanto aquilo e quanto ela pode contribuir para aquilo. E a partir disso,
o trabalho com certeza vai andar vai acontecer de forma melhor. Mas é um desafio. Gestão de pessoas não é fácil, é um desafio. Não vai funcionar sempre, mas são caminhos possíveis para melhorar essas situações. Então, priorização é muito importante. O que é mais importante dentro do meu dia, do meu ano, do meu mês, e o equilíbrio. Encontrar tempo para o mais importante. Eu tenho que ter tempo no meu dia para exercício físico, eu tenho que ter tempo para cuidar da minha alimentação, eu tenho que ter tempo para mim dormir, e pode ser 8 horas, pode ser 7, pode ser 9, é aquilo que o meu corpo precisa. Cada um precisa de um tempo diferente de sono. Tem gente que com 3, 4 horas de sono está bem. Então, o equilíbrio que te dê tempo para fazer aquilo que tu precisa. Não precisa ser exatamente 8 horas de sono, não precisa ser 1h30 para alimentação, 1 hora para alimentação, mas aquilo que faz que tu tenha aquele tempo disponível. Então, e quando tu enche a tua agenda de tarefas, muitas vezes tu nem vai conseguir dar conta, tu não tem esse tempo do equilíbrio. Então, o método, de forma rapidinha aqui, entrando no método, ele traz a fase da identidade, são 5 fases cíclicas, é um ciclo. Fase da identidade, das metas, do planejamento, da organização e da execução. Então, óbvio que não dá tempo de eu aplicar esse método. Esse método é o objetivo de um curso que dura de 12 a 20 horas, depende da profundidade que vai dar a temática, mas aqui eu vou mostrar um pouco da lógica desse método e já vou dar caminhos que já vão melhorar o dia a dia de você se aplicado. Então, um grande problema dos métodos de gestão do tempo mais comuns é que esse essa primeira fase, que é a fase de identidade, ela é deixada em segundo plano, ela não é feita. Já ser parte das metas, planejamento, organização e execução. E percebam, isso que eu estou mostrando aqui para vocês é um ciclo de planejamento pessoal, de uma equipe, ou, inclusive, eu posso utilizar isso aqui para uma universidade. Eu participei da construção do PDI anterior. O PDI anterior é a base para esse PDI atual, eles são muito semelhantes na sua estrutura. E se vocês verificarem o que é a identidade dentro do PDI, missão, visão e valores da universidade. A universidade, a Unipampa, existe para quê? Para que ela existe, quais são os seus objetivos, os valores, o que baliza. Os objetivos são o que baliza as tuas atividades, as ações. Quando eu não tenho um objetivo, quando eu não tenho nada escrito sobre aquilo, eu vou nos valores. Vejo se aquilo contraria um valor ou não. E a identidade, dentro desse planejamento pessoal, ele tem a mesma função. Quem eu sou, até onde eu vou. Então, é uma reflexão que faz nós olharmos e percebermos quem eu sou e quais os valores me balizam, até que ponto eu vou e até que ponto eu não vou. E aqui, isso aqui no método a gente faz com mais calma, mas aqui, ó, algumas perguntas, e vocês podem tirar uma foto, um print aí, e depois pensar um pouquinho sobre essas perguntas. Quem sou eu? É muito difícil, e eu gosto de fazer a pergunta, quem é tu sem dizer o que tu faz? É uma pergunta que nos faz pensar um pouquinho diferente. Então, quem tu é sem dizer a tua profissão? Geralmente a gente diz, ó, quem é o Alessandro? É um administrador que trabalha na Unipampa. E se eu não dissesse isso? Quem eu sou? Onde eu quero chegar? Então, objetivos, sonhos, o que eu busco na minha vida. E aí, profissionalmente, onde eu quero chegar dentro da Unipampa? O que eu quero realizar dentro da Unipampa? O que eu quero ter feito dentro da Unipampa lá na minha aposentadoria? Então, onde eu quero chegar? Pessoalmente, quais são os meus sonhos? O que eu quero ter? O que eu quero ser? Os papéis. Aqui é algo muito importante. Para um momento ali, define quais são os teus papéis. Aqui para o autor, o que são papéis? Meu papel, por exemplo, meu papel de pai. Meu papel agora é de palestrante. O papel de professor. O papel de marido. O papel de filho. E aqui nós não podemos definir muitos papéis. Daqui a pouco, sei lá, eu gosto de violão, meu papel de músico. Então, não dá para definir muitos papéis, mas eu tenho que pensar nos principais papéis que eu exerço ao longo do meu dia, da minha semana, e pensar planejamento para isso. Por exemplo, para minha mãe, eu tenho que encaixar algum momento para visitar ela. Minha mãe não mora aqui na cidade. Então, tem que estar previsto na minha agenda, senão, daqui a pouco eu não vou visitar mais a minha mãe, e a minha mãe é algo importante, faz parte de quem sou eu.
Então, definir essas questões vai refletir em todo o resto, inclusive na parte profissional. Gostaria de melhorar a minha atuação como professor, como palestrante, como pesquisador. E como tu melhora a tua atuação como pesquisador? O que tu precisa para isso? O que tu vai planejar para que isso aconteça? Então, é intencional, não é mais ao acaso. Então, eu quero melhorar minha atuação como professor. O que eu preciso para melhorar minha atuação como professor? Lá atrás, quando eu pensei, eu quero melhorar minha atuação como professor, eu verifiquei que eu queria fazer uma licenciatura. E fui lá e fiz, e hoje sou licenciado. Então, acredito que melhorou muito o meu papel como docente, em outras coisas que eu fui fazendo ao longo do caminho. Os sonhos, a missão, e aí também a metodologia tem uma ferramenta para criar a missão, e como eu quero me equilibrar. E esse equilíbrio tem a ver com o que o Christian Barbosa traz aqui, que é os 4 corpos, uma teoria que ele traz. O físico, que é o meu corpo físico, e aqui algumas sugestões do que eu posso colocar na minha agenda para equilibrar o meu corpo físico. Então, entra a parte de exercícios, de dormir, de alimentação. Tem que estar no meu planejamento um período adequado para alimentação, para sono. O corpo mental, meus pensamentos, o que eu aprendo, o que eu ensino, o que eu leio, o que eu escrevo. Então, tá dentro desse corpo mental, tem que estar nas minhas atividades, e a gente esquece dessas questões dentro do nosso planejamento. A gente só coloca as atividades de trabalho ali dentro. Mas tem que encaixar momentos para isso. Dentro disso, dentro do horário de trabalho, saiu uma pesquisa recente, eu posso colocar também o link ali para vocês, que mostra que se eu fizer 1 hora de exercício físico por dia, mas ficar o resto do dia sentado, 8 horas sentado, não diminui em nada o meu risco de infarto ao final, quando eu ficar mais velho. Não diminui em nada. Então, além de 1 hora de exercício físico, da academia, do que eu fizer, eu tenho que me movimentar ao longo do dia. Isso é muito importante. Isso tem que estar no meu planejamento. E isso é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu fico 2, 3, 4 horas sentado sem me movimentar. E isso não é bom, não é adequado. A questão emocional, aqui entra sentimentos, tem que equacionar isso. E a inteligência emocional no momento que nós estamos vivendo é um tema complexo, um tema que eu não me aventuro a falar porque eu não sou um profissional habilitado a isso, mas a questão emocional ela é muito importante e nós temos ações que podem nos ajudar a equilibrar a questão emocional. E aqui o espiritual, aqui é o eu. Pode ser uma religião, pode ser um autoconhecimento, pode ser uma meditação. Aqui, para quem tem religião, entra muito forte essa questão, ter espaços, momentos para estar presente para essas ações. Então, isso aqui também tem formas de planejar isso, mas o nosso tempo não vai permitir que a gente adentre nessas questões. Então, nesse passo 1, eu me conheci, identifiquei dentro dos 4 corpos ali o que eu preciso equilibrar e colocar como metas, como trazer para cá como metas para minha agenda, e aí eu transformo isso em algo que eu vou fazer. Então, eu sei quem eu sou, o que eu quero, agora eu transformo em metas. Entro na parte mais prática do método de planejamento. Então, eu associo as atividades que eu faço no meu dia àquilo que eu sonho, que eu tenho como objetivo. Então, eu tenho que fazer esse link, senão continua sendo só sonho para o resto da vida. Então, esse link é muito importante. Aqui entra conceitos muito trazido do planejamento estratégico que a gente usa, inclusive, dentro da própria Unipampa no PDI. Os objetivos e as metas aqui, o autor trata metas e objetivos como sinônimos. Tem autores que vão tratar de forma diferente. Os objetivos de curto prazo. Então, o objetivo de curto prazo é até 1 ano. Mais de 1 ano já não é mais de curto prazo. Os de médio prazo, metas para até 5 anos. E os objetivos de longo prazo, metas acima de 5 anos. Esse conceito de longo prazo ele é bem difundido, longo prazo acima de 5 anos. Vocês vão perceber que nós, como brasileiros, não temos, por padrão, fazer esse planejamento de longo prazo. O próprio PDI da universidade é de 4 anos. Então, algumas universidades têm feito de 8 anos, de 10 anos. Então, planejamento de longo prazo, ele é acima de 5 anos. Abaixo de 5 anos é um planejamento de médio prazo. Ele não dá conta
de, de muito tempo à frente. O próprio país, o Brasil, ele não tem um planejamento de longo prazo adequado. A gente percebe isso não é de agora, há muitos anos. Eu participei de uma capacitação uma vez em Brasília, no qual o responsável pela Secretaria de Assuntos Estratégicos estava presente. E ele trouxe de forma muito clara que o planejamento estratégico do Brasil a longo prazo, 20, 30 anos, que era o que ele fazia na pasta dele, era algo que praticamente ninguém consultava. Era uma secretaria que trabalhava para si mesma e para gerar alguns relatórios. E isso é algo muito triste, que o país não pense, e isso é um reflexo da nossa cultura de não pensar a longo prazo. Então, as metas têm um modelinho. Quem quiser entender como construir metas, eu sugiro que anote esse modelo SMART, é o mais utilizado no planejamento para se criar metas. Então, ele é muito utilizado no planejamento. As metas têm que ser específicas, ou seja, claras, o que eu quero alcançar. De forma muito clara, que tu consiga explicar para uma pessoa e ela entenda aquilo que tu quer alcançar. Ela tem que ser possível de medir. E a maior parte... vamos pegar uma meta que não é possível de medir. Eu quero ser uma pessoa melhor. Como que eu meço se eu sou uma pessoa melhor? E nós vemos por aí as pessoas fazendo planejamento, colocando objetivo, ser uma pessoa melhor. Não tem como eu medir isso. Então, o que para mim é ser uma pessoa melhor? Aí se eu começar a delimitar, ser uma pessoa melhor é X, Y, Z. Então, para mim alcançar isso, como eu sei se eu já alcancei ou não? Aí eu consigo mensurar. É alcançável ou não é? Esse é um conceito que é difícil. Eu tenho que fazer uma análise naquilo que eu planejei e saber se é alcançável. O meu planejamento é ser um pesquisador nível A. É alcançável? É. Então, é mensurável? Sim, quando eu tiver determinada produção científica ou quando eu tiver determinada condição. Então, é relevante para mim? É relevante. Está dentro das coisas importantes na tua vida? Ok. E tem prazo. Meta tem que ter prazo. Eu quero até dezembro de 2022. Eu quero até março de 2023. Tem que ter prazo, tem que ter data. Meta sem prazo não é meta, é meramente um sonho, uma coisa que tu quer alcançar, mas que tu não tem ideia sobre isso. Então, aqui nós estamos falando da segunda fase do método, então, das metas. Então, eu identifiquei os meus objetivos, aquilo que eu quero, os meus sonhos, eu transformei em metas claras, onde eu quero chegar, e agora eu planejo para chegar lá. Então, eu tenho a meta, quero chegar naquele ponto. Quais os caminhos para chegar lá? E aqui no planejamento, eu vou colocar as estratégias. Eu posso fazer algo de inúmeras formas. Então, eu quero escrever um artigo. Eu posso juntar uma equipe, eu posso criar uma equipe para pesquisar aquele artigo, eu posso entrar em diversos sites com bibliografias, eu posso percorrer outros caminhos, depende daquilo que eu defini, depende do que eu conversei com a equipe, depende do método que eu estou seguindo, depende de várias questões que são escolhas. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou planejar? Escreve o plano a lápis. O que quer dizer escrever o plano a lápis? Ele tem que ser modificado a qualquer momento. É outra coisa que as pessoas não entendem, outra dificuldade, inclusive, dos nossos planejamentos institucionais, o PDI, por exemplo. É muito difícil tu mudar o PDI. Ou é um trabalho que dá muito trabalho. E aí, às vezes, nós temos metas lá dentro que não são mais alcançáveis ou que nós não temos mais interesse enquanto universidade. Aquilo já não existe mais, aquele projeto não tem mais nada a ver com o caminho que a universidade está tomando. Deveria ser muito mais fácil modificar esse plano. E isso é uma das dificuldades do planejamento. Que as pessoas entendam que o plano ele pode ser modificado a qualquer momento, mas tu tem que ter um plano. O plano ele vai balizar as tuas ações, mas ele pode ser modificado quando os cenários assim o indicarem. Ele indica o teu caminho, as tuas estratégias, por onde tu vai para alcançar essas metas. A falta de planejamento geralmente vai gerar tuas urgências. A urgência, geralmente, quem vive na urgência, geralmente não planeja. Uma coisa é consequência da outra. Planejamento, ele evita as urgências. E deve ser flexível, como eu já falei para vocês. Uma outra definição aqui importante para vocês colocarem, inclusive, na agenda, é diferença entre compromisso e tarefa.
As reuniões que nós temos via Meet, por exemplo, são compromissos. Tem hora para acabar e para iniciar. E as tarefas são algo que eu tenho que fazer naquele dia, mas que eu não tenho um horário para início e fim. Mas eu tenho que colocar tempo de duração média dessa tarefa. Por que esse tempo de duração média? Primeiro, para mim conseguir encaixar na minha agenda e saber quanto tempo eu vou levar para cada uma para ver se eu tenho tempo disponível naquele dia. Em segundo lugar, como limitante ao que a gente vai falar mais à frente ali aos perfeccionistas, que tem uma tarefa X para fazer, que daria para fazer em 1 hora e acabam levando 8, 9, 10 horas para fazer aquela atividade porque acham que ainda não está adequado. Então, isso é um outro problema de gestão do tempo, aquele que quer entregar sempre melhor, mas não sabe parar. Então, ele muitas vezes acaba parando pelo prazo máximo de entrega. Então, é para entregar à meia-noite, entrega às 23h59 e até às 23h59 ele está mexendo naquilo e melhorando. Então, compromisso e tarefa é um conceito muito importante dentro da gestão do tempo. E meta e projeto. Meta está ligada a sonho. As metas ou objetivos estão ligados ao meu sonho, aquilo que é importante. E algo que é difícil de conseguir, que eu tenho que me planejar e posso conseguir ou não, e tem um grau de dificuldade por trás. Já projeto, não. Projeto é algo que é mais fácil. É simplesmente eu planejar as etapas e eu vou provavelmente conseguir. Então, vamos pegar a escrita de um artigo. A escrita de um artigo, ela não é uma meta, ela é um projeto. Provavelmente eu vou conseguir fazer aquilo em determinado período, consultando a bibliografia, percorrendo todas as fases, construindo a metodologia, fazendo a pesquisa de campo ou não. Então, eu vou conseguir concluir aquilo. Aquilo se encaixa em projeto. Por que não uma atividade? Porque é algo muito grande para colocar como atividade. Eu não tenho como colocar aquilo na minha agenda, escrever artigos sobre tal assunto. Eu tenho que abrir isso num projeto com várias atividades. E aí sim colocar essas atividades no meu dia. Quando a atividade é muito grande, acaba que eu procrastino, eu deixo para depois. Isso é um problema na gestão do tempo. Então, eu crio esse projeto com várias atividades e distribuo as atividades ao longo dos meus dias. Então, isso ajuda bastante. Aqui, pessoal, parte bem prática. Os períodos de planejamento. O que eu planejo? Ano. É o maior planejamento. Eu posso ter um planejamento superior, de longo prazo. Mas o planejamento anual ele tem que ser bem detalhado. O de longo prazo pode ser mais aberto, mais como os teus objetivos. O anual não. O anual tu deixa ele mais claro. Transforma em metas. Depois tu divide esse anual em 12 parcelas e tu vai ter o teu mensal e tu divide o teu mensal em semanal. Qual é o problema da gestão do tempo da maioria de nós? A maioria de nós faz o planejamento diário. Vê as atividades que tem e sai colocando na agenda. Isso é o maior erro dentro de um planejamento, de uma gestão do tempo. É pegar o que tu tem no dia. Isso vai ter que colocar um monte de urgência e circunstância dentro da tua agenda. E o que é importante geralmente não vai entrar. Então, tu tem que fazer esse exercício de pensar o ano, pensar os teus grandes objetivos, distribuir ao longo dos meses e distribuir nas semanas. Aí tu tem a garantia que o que é importante para ti vai vir realmente para a execução, ou um indicativo muito forte. Senão, o que acontece? A gente passa vários anos e pensa, eu sempre quis fazer aquilo, o meu sonho era ter aquilo, o meu sonho era alcançar isso, e tu nunca acha tempo na tua agenda, porque tu ficou sempre no âmbito do sonho e nunca entrou nesses teus planejamentos. E funciona. Eu digo que funciona porque eu faço para mim muito, aplico essa metodologia e ter o teu ano planejado com teus objetivos claros, distribuir isso nos meses, nas semanas, é uma das coisas que ajuda fortemente a que as coisas aconteçam. Então, e aqui o autor traz a regra 842. O que é 842? No máximo 8 objetivos no ano. E aqui eu digo 8 grandes objetivos, 8 sonhos, 8 coisas que tu quer realmente fazer naquele ano. Então, no máximo 8. Quanto mais dispersa o teu foco. O ideal é o menos possível. Então, 8 objetivos no ano. Então, quando for fazer planejamento anual, pode fazer amanhã o planejamento anual.
uma regra mais ou menos que a gente cria que só pode fazer em dezembro ou muitos fazem em janeiro o planejamento anual. Não, eu posso fazer por um período de 12 meses a partir de amanhã. Nada me impede que eu faça isso. Com 8 grandes objetivos para fazer nos próximos 12 meses. Só que dentro do mês eu não pego mais que 4 desses 8. Então eu vou distribuir no máximo 4 objetivos por cada mês. Então, se eu tenho objetivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu boto daqui a pouco o 3, o 5 e o 7 em janeiro. E eu vou cuidar desses objetivos em janeiro. Eu não vou pegar os 8 todos os meses. E aí eu vou distribuir, o meu foco vai ficar muito fragmentado e eu não vou conseguir fazer nenhum deles de forma adequada. E aí, dentro da semana, no máximo 2 objetivos paralelos, desses objetivos que vêm lá do ano. Então, durante a semana, no máximo, eu vou ter 2 objetivos importantes com atividades ali dentro. Parece pouco, mas a maioria de nós não coloca nenhum objetivo importante durante a semana. Nós basicamente fazemos o que vem de urgente e circunstância. E o que é realmente importante a gente acaba não fazendo. Então, essa regra, ela traz o importante para dentro da nossa agenda do dia. E isso é muito forte, ajuda muito a nossa organização do nosso tempo. Então, algumas sugestões para planejar. Como que eu faço esse planejamento desses objetivos, dessas atividades? Procura planejar sempre no mesmo dia e horário. E aqui eu estou falando do planejamento já semanal. O domingo é o melhor dia, porque na segunda eu já tenho que começar com as atividades de forma clara na minha cabeça, o que eu tenho para cada dia. Então, o dia indicado, o melhor é domingo. Se não dá domingo, sábado. Se não dá sábado, sexta. As equipes, ou quem é responsável por fazer as atividades, ou eu mesmo, eu já tenho que começar segunda-feira sabendo o que eu tenho que fazer. A pior coisa é começar segunda-feira fazendo uma reunião para definir as atividades da semana. Eu já perdi um grande período só para fazer esse planejamento e já prejudica todo o resto da minha agenda da semana, e isso é uma bola de neve. Então, planejar no domingo, e aqui eu falo domingo porque não é só a agenda pessoal, né? A agenda das nossas atividades, não é só profissional, a agenda de todas as nossas atividades, inclusive as pessoais. Outro grande erro, e aqui eu peço a atenção de vocês, no máximo 70% do dia. Se eu tenho 8 horas de trabalho e eu vou planejar essas 8 horas, planeja no máximo 6. Por quê? Porque eu não elimino nunca, não consigo eliminar o circunstancial e o emergencial. Eu consigo diminuir. E se eu não tiver tempo para ele, se eu planejo todo o meu dia, o que vai acontecer? Vai ter circunstâncias e vai ter emergências e vai sempre faltar tempo para fazer todas as minhas atividades. E eu vou sempre ficar com aquela sensação que eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. Então, e aí, mas se eu tenho muitas atividades, tem que usar aquela questão da priorização também, dizer não. Então, eu não posso ter muitas atividades e eu não posso planejar todo o meu dia, porque com essas 2 horas extras que eu vou ter no meu dia, eu vou ter o espaço para as circunstâncias e para as emergências que vão acontecer, as interrupções, alguma coisa que tu tem que fazer, isso vai acontecer e tu vai ter esse tempo disponível. Então, 70% do dia e definir isso aqui no planejamento anual, as janelas temporais, já colocar no teu planejamento os períodos de férias, os períodos que tu vai tirar em algum evento, os períodos que tu vai tirar para um foco em alguma atividade muito específica, tu já definir isso e tu já sabe que naquela semana, naquele mês, aquela janela temporal está bloqueada. A tua agenda está bloqueada para aquela atividade específica, que seja de lazer ou profissional, e que tu não, ali tu já no planejamento anual, tu já consegue enxergar que tu não vai ter como alocar outras atividades nesse período. Então, tu tem que ter claras as tuas janelas temporais. A mais clara que nós temos é nossas férias. E dentro das férias, tu ainda pode organizar essa tua janela temporal com o lazer, uma atividade de capacitação ou algo que tu faça também durante as férias. Porque a gente sabe que as pessoas fazem inúmeras atividades, não só viagens, e hoje em dia viagens é algo que está bem difícil, né? Então, como organizar essas janelas? Entrando aqui na parte da organização, já estamos quase no final do método. Organização nos ajuda a não perder tempo. Organizar, tanto fisicamente como logicamente, dá um auxílio muito grande no nosso dia. Quantas vezes a gente procura um arquivo dentro do computador que a gente não tem a mínima ideia onde está?
e fica ali, às vezes, 10, 15 minutos. Às vezes o arquivo poderia até ser refeito naquele tempo, porque é um arquivo tão simples que bastava tu digitar de novo. Então, a falta de organização, tanto no computador como física, um papel, uma pasta, algo que tu não acha, o documento X que tu precisa agora e tu não acha, porque tu cada dia bota em um local. Isso faz tu perder muito tempo se somado ao longo do dia. Então, a organização e colocar a organização como rotina na tua vida é um passo muito importante para te aproveitar mais o tempo disponível. Então, aqui o autor também traz 3 níveis. Físico, então, a organização da mesa, da tua sala, do teu local de trabalho, organização da tua casa como um todo. A gente perde muito tempo dentro da casa procurando algo, ainda no home office, que a gente precisa, às vezes, de alguma coisa. A organização digital, o teu computador. E aqui algumas coisas que eu aplico a questão de organizar as pastas por assuntos, tu ter os teus favoritos organizados, e os favoritos foi algo que me ajudou muito. Hoje a gente tem muita coisa online, e tu ter uma classificação, e aqui a gente vai ver agora aqui à frente uma taxonomia para ter os favoritos, isso te dá uma agilidade muito grande. Eu preciso acessar determinado site da Unipampa, cliquei aqui, já cliquei aqui e está acessível. Ou determinado curso, atividade que eu preciso consultar novamente, está a 2 links de distância do meu acesso. Eu não preciso mais procurar, pegar um monte de lista de coisas, buscar, ou botar no Google. Não, 2 cliques eu acessei aquela janela. Então, organizar o teu digital, favoritos, os e-mails, organização de e-mail é outra dificuldade. O e-mail, ele vai ser deletado porque tu já fez o que tinha que fazer e não é mais útil, ou arquivado, ou tu tem que gerar uma ação para ele, ou é algo que está sendo feito e assim que for feito, tu arquiva ele. Aquela caixa cheia de e-mails ali, ela mais te atrapalha do que ajuda. Aliás, não ajuda em nada. Então, os e-mails é uma outra parte da organização digital. E aqui tem inúmeros métodos. Vejam que não tem tempo para a gente entrar nesses métodos aqui, mas tem inúmeros métodos, como, por exemplo, essa organização dos favoritos, as classificações dos e-mails, as perguntas frequentes dos e-mails, para quem responde muitas perguntas no mesmo temática, tu criar um repositório com essas respostas de forma automática, que tu só copia e cola. Então, tu já faz essa resposta padrão e tu economiza todo esse tempo para escrever novamente esse e-mail. Então, e a organização do conhecimento. Tudo que a gente aprende, estuda, tudo que a gente tem contato, uma revista, um artigo científico, um vídeo, como que eu organizo esse conhecimento para me acessar depois? Ou eu vou perder? Quantas vezes a gente perde algo? Olha, eu vi isso aqui num artigo, mas não sei onde está esse artigo. Ou eu vi isso aqui num vídeo e eu gostaria de rever, mas eu não sei em que vídeo foi. Organizar esse conhecimento é muito importante para a nossa vida pessoal e profissional e para a organização de uma equipe. Como faz determinada coisa? Como faz determinado procedimento? A universidade tem trabalhado bastante, tem um escritório agora de mapeamento de processos. Isso é uma forma de gerenciar conhecimento. Ter o processo mapeado. Qualquer pessoa que chega ali, pega o processo e sabe como faz. Não fica na cabeça de uma pessoa. Aconteceu uma vez, quando eu estava na Unipampa ainda, eu fui ao FIPEL auxiliar eles, porque a pessoa que era responsável por aquela tarefa, ele faleceu. E era o único na universidade que sabia fazer aquela tarefa. E aí eles tiveram que vir na Unipampa buscar um servidor que fazia isso dentro da universidade, que era eu naquele momento, para ir lá treinar, e aí sim, 3 pessoas para fazer aquela atividade. Por quê? Porque esse conhecimento ele não foi gerenciado dentro da equipe. Então, a gestão do conhecimento ela é muito importante, tanto na nossa questão pessoal, como na questão das equipes. Então, isso vai gerar muito tempo no futuro. Quanto tempo tu gasta explicando algo para alguém que tu poderia e tu vai repetir isso 3, 4, 5, 10 vezes, e tu poderia já ter criado um manual, um processo, algo que colocasse aquilo tudo de forma organizada e que a pessoa só consultasse aquilo e só viesse a conversar contigo se tivesse dúvidas. Quanto tu abre na tua agenda, quanto tempo sobra. Então, é muito importante essa organização. E aí o autor propõe aqui algumas taxonomias a partir de papéis. Taxonomia é classificação.
ele traz, vem lá da biologia, o pessoal do site usa muito isso ali, o pessoal do DETIC usa. Inclusive, nós tivemos uma reunião agora há pouco tempo para organizar os sites e fazer a nossa taxonomia. Então, as sugestões aqui do Christian é por papéis. Então, tu faz uma classificação das tuas atividades de profissional, de pai, de músico, e tu vai arquivando nas pastas, tu vai criando pastas dentro disso, a partir desses papéis. Todos os ramos internos vêm a partir disso. E aqui vale para o físico e para o digital. Tu ter, por exemplo, pastinhas plásticas com a tua taxonomia principal e dentro dela os documentos em saquinhos etiquetados, cada um com as subpastas. Então, tu pode fazer essa organização de documentos no físico como no digital. Ou por assuntos gerais. Eu, particularmente, uso por assuntos gerais. Então, quais são os principais assuntos? Então, eu coloco a inovação, empreendedorismo, docência. Então, eu vou lá organizando as pastinhas e, a partir disso, eu coloco tudo lá dentro. Se eu tiver que procurar algo, eu sei em qual pasta eu vou procurar. E aí se torna muito mais ágil, muito mais rápido. Então, essa taxonomia, o autor recomenda que tu crie ela e coloque na parede ali, para te se ambientar com ela e que tu use a mesma no físico e no digital. E que tu organize todas as tuas informações. E a última fase é da execução. A execução é onde tudo acontece. Não adianta fazer todas as outras fases anteriores e não executar de maneira adequada. Então, como que eu executo? Como que eu torno tudo que eu planejei real? Como que eu trago para o meu dia? Então, na execução, no meu dia, eu estou falando no meu dia, a primeira ação do dia sempre é priorizar o que eu vou fazer primeiro. Ou priorizar todas as minhas atividades. Ali, 1, 2, 3, 4, 5, prioridades. O que faço primeiro, o que faço em segundo lugar, o que faço em terceiro lugar. Então tu já tem a tua agenda pronta, compromissos e atividades. O que tu faz no início do dia é só priorizar a partir do cenário atual. Saiba lidar com ladrões do tempo. Telefone, e-mail, reunião, tarefa urgente. Então, saiba como lidar com isso. Silenciar daqui a pouco notificações, se tu pode silenciar naquele momento, desligar o telefone. Tem aplicativos para o computador que eles bloqueiam o acesso a algum... tu escolhe o que tu pode acessar, o que tu não pode acessar. Então, como que tu elimina esses ladrões do tempo do teu momento de trabalho? Manter a organização do teu ambiente, então deixar o ambiente mais organizado possível. No dia que tu no teu dia a dia que tu faz isso, que tu organiza. Lide com o inesperado com tranquilidade, até porque tu já planejou essas horas extras no teu dia, essas 2 horas, 3 horas para esses inesperados, e aí tu vai ter tempo para eles. A tua agenda não está lotada, a tua agenda tem tempo para eles. Tu tem que delegar as atividades que tu puder delegar. Então, o que tu não precisa obrigatoriamente fazer e tem alguém que faça, delega. Só que lembre-se sempre que quando tu delega uma atividade, a responsabilidade segue de quem delegou. Então, tu tem que monitorar. A responsabilidade é tua, a atividade é tua, mas tu pediu para alguém fazer. Então, a delegação é outro ponto que mereceria aqui uma conversa maior, mais ampla sobre como delegar. Mas isso é bem importante. Nós temos muitas pessoas que vivem na urgência, que não têm tempo para nada, que a principal causa é não delegar. E elas têm equipe para fazer aquelas atividades, mas elas não delegam. Elas estão em todas as reuniões, elas pegam todas as atividades, elas leem tudo que passa dentro do setor. E isso é um fator, é um limitador muito grande do tempo dela. Ela sempre vai estar cheia de coisa, porque tudo passa por ela. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter dentro do dia a dia. Como que eu priorizo o meu dia de trabalho? Reviso o que está pendente, o que ficou pendente de ontem. Ou, no caso, está fazendo o teu semanal da semana passada. O que ficou pendente? O que eu tenho que trazer para essa semana? Calcula a duração. Então, priorizei quanto vai durar essa atividade. Essa atividade que dura meia hora, mais ou menos. Isso aqui, 1h30. Óbvio que a gente vai errar de início. Depois a gente começa a se habituar com essa priorização, a gente começa a calcular de forma mais assertiva. E priorizar. 1, 2, 3. E aí, como que eu priorizo? Aqui é uma sugestão. Tem várias formas de priorizar essas atividades. O que o método traz primeiro tu faz as mais rápidas e mais fáceis. Atividades até 10 minutos tu já
acaba com elas. Faz já no início do dia. Depois, tu resolve as urgências, para tirar da tua cabeça essa preocupação. Então, tenta resolver o mais rápido possível as urgências que surgiram ali do dia anterior ou que surgiram no início do teu dia. E aí, vai para tuas atividades mais difíceis, mais complexas. E escolhe o teu período de maior produtividade no dia. Para os brasileiros, o período geralmente de maior produtividade é pela manhã. Então, escolhe o período que tu mais consegue se concentrar e coloca as coisas mais difíceis, mais complexas dentro desse período na tua agenda. Se é de manhã o teu melhor momento, coloca de manhã. Encaixa sempre essas atividades importantes de manhã. Delega as atividades que tu puder delegar já de manhã. Então, o que fulano pode fazer para mim? O que Beltrano pode fazer para mim? Vai, já delega e pega as atividades semelhantes e agrupa. Isso te dá um ganho de tempo muito grande. Então, tenho reuniões, tenho várias meet, tenta, e eu sei que é difícil, porque depende da agenda das outras pessoas, mas marcar para o mesmo turno. Todas elas na sexta tarde, todas na segunda de manhã, na segunda de manhã não, na terça tarde, na quarta tarde. Tenta agrupar as atividades. Eu tenho que elaborar aula. Tenta agrupar, eu vou elaborar todas as aulas na terça-feira. Isso te dá um ganho muito grande, porque tu não tem que arrumar todo o teu ambiente, tu tem que se preparar para aquela atividade, tem sempre um tempo de preparação para cada atividade. Se tu fizer todas juntas, isso tu ganha muito na escala das atividades que tu faz. E aqui, pessoal, já finalizando... Alessandro, algumas considerações que a gente está recebendo aí no chat, né? Sim. Então, por exemplo, uma colocou assim: sempre digo, controle tem que estar nos processos e não nas pessoas. E outra pergunta: e como não procrastinar? Criei tudo na agenda e tem dias que quero colocar fogo nela. Bom, eu vou começar pela procrastinação. Já vou passar por ela. Então, a procrastinação, nós já vamos falar um pouquinho sobre a procrastinação e a questão do controle. Quando a gente tem processos claros, tudo se torna mais fácil. Cada um já sabe o que faz. Cada um tem a sua participação muito clara. Eu sou um defensor, eu gosto muito de processos, de ter tudo mapeado. Eu tenho feito das minhas atividades, peguei algumas atividades novas, então recentemente eu assumi a chefia da divisão, então estou transformando tudo em processo. E enxergando nesse processo quem é responsável pelo quê. Depois vou compartilhar com essas pessoas e acredito que isso nos auxilia a ter uma agilidade, porque senão cada vez que a gente tem que fazer determinada atividade, a gente tem que estar buscando na memória, ou verificando documentos, ou olhando e-mails anteriores para ver o que foi feito. Então, o processo ele é extremamente importante. Aqui eu estou fechando e eu vou falar de alguns ladrões do tempo e algumas estratégias. Essa parte é bem aplicável no nosso dia a dia. Assim, muito fácil de aplicar. Primeiro, esse estudo aqui eu também vou disponibilizar para vocês, mas tem vários outros estudos que falam: nós não somos multitarefa. O ser humano não consegue fazer com qualidade várias atividades ao mesmo tempo. O que acontece é que, por um milésimo de segundo, a gente desliga uma atividade e vai para outra. E o caminho inverso é a mesma coisa. Ou seja, até 30% do nosso tempo é perdido quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. O nosso foco ele não é multitarefa. Então, a gente consegue fazer coisas que não exigem nosso foco. Mas, se tu pegar duas coisas que exijam o foco, o teu rendimento vai cair muito. Então, nós temos que entender que nós não somos multitarefa. Então, a dica aqui é uma tarefa por vez. Então, essa é a sugestão. Procrastinação, o tema que veio ali no chat. Procrastinação é deixar para depois aquilo que eu deveria fazer agora. A procrastinação ela é um mal de todos nós, todos procrastinamos. Nem que seja a ida ao banheiro. Às vezes a gente fica, preciso ir no banheiro e fica ali fazendo uma atividade. Isso é procrastinação. O problema da procrastinação é quando ela realmente te atrapalha. Então, e procrastinar aquilo que é importante. Então, perceba, tem que entender o que é importante, vai lá na fase 1, identidade, entender o que é importante, e aí tu entende que isso não pode procrastinar. E aí entra a questão de duas coisas que são muito debatidas na ciência: força de vontade e disciplina. Se nós formos depender só da força de vontade,
ela é finita. Tem estudos, alguns estudos recentes já contrariam isso, mas tem muitos estudos que falam que a nossa força de vontade é como se fosse uma bateria, ela vai caindo ao longo do dia. Se eu aguardar ter vontade de fazer algo, a chance de eu não fazer aquilo é muito grande. Então, aí entra a questão da disciplina, e muitos autores também falam na disciplina selecionada. Eu não preciso ser disciplinado para tudo, eu tenho que escolher aquilo que realmente é importante, criar disciplina para aquilo, até que aquilo se transforme em hábito, se possível transformar em hábito. E aí exige muito mais da minha força, muito menos da minha força de vontade. Quando vira um hábito, é praticamente automático, é automatizado no meu sistema, e aquilo despende menos energia para que eu faça. Então, uma pessoa que vai à academia por 6, 7 meses todo dia, aquilo já vira hábito, é muito mais fácil para ela do que para quem vai à academia esporadicamente. Sair da cama, ainda mais num dia frio como hoje, para ir para a academia, você vai se tornar muito mais difícil. Então, algumas dicas, se for grande, divida a tarefa. Então, escrever uma tese, escrever um artigo é uma tarefa muito grande. Divida em várias atividades. Escrever o referencial teórico ou a parte 1 do referencial teórico e coloca num dia. E aí vai dividindo assim. É muito... O nosso cérebro, ele entende... fica muito mais fácil do nosso cérebro assimilar de forma particionada. A operação shutdown que ele fala aqui, que o Christian fala aqui, desliga tudo que estiver na tua volta que possa te atrapalhar. Então, tudo. Delegue ou cancela. Aquilo que puder ser delegado, que puder passar para outra pessoa, passa. E aquilo que tu puder cancelar, que não tem mais objetivo, ou que daqui a pouco nem precisava mais fazer, cancela. Transforma, então, a tarefa em compromisso. Quando tu não consegue fazer, porque tu vai deixando sempre para depois, aí tu transforma em compromisso. Ou seja, marca um horário fixo na tua agenda. Então, amanhã, das 10 às 11, eu vou fazer isso. E eu vou fechar minha agenda para isso. Então, a tarefa acaba se tornando um compromisso e aí tu consegue fazer aquilo. Algumas pessoas funcionam com recompensa. Olha, se eu acabar isso aqui e fizer isso aqui adequadamente, hoje de noite eu vou assistir 2 episódios lá da série tal. Eu vou comer um chocolate. Ou eu vou fazer um passeio que eu queria fazer. Então, algumas pessoas utilizam recompensa. Imaginar o objetivo por trás da tarefa. Por que eu estou fazendo isso? Esse é um exemplo que eu dava em sala de aula para os meus alunos. Então, uma coisa é tu acordar às 5 horas, num frio, para ir fazer algo que tu não sabe por que está fazendo. E ainda dava o exemplo para eles. Muitos de vocês não sabem por que estão aqui em sala de aula. Adolescentes, muitas vezes nem queriam acordar, sair da cama. Agora, outra coisa é acordar às 5 da manhã, no mesmo dia, mas tu vai fazer aquela viagem que tu esperou por um ano. Tu acorda feliz, tu nem lembra que está frio. O que está por trás aí? O objetivo claro na cabeça da pessoa. Isso é muito difícil. Colocar esse objetivo na cabeça de quem está fazendo algo. Olha, eu estou fazendo isso por esse objetivo. Se eu não tenho objetivo, é muito mais difícil. E assumir publicamente o compromisso aqui é uma última alternativa, que você compromete com teus colegas, com a tua família, olha, se eu não fizer isso, eu vou pagar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Então, aqui já é digamos, uma última etapa. Ó, não estou conseguindo fazer, assume publicamente que tu vai fazer aquilo, ou nas redes sociais, ou de alguma forma que tu fique obrigado a realmente fazer aquilo. Essa é a procrastinação. Reuniões é um tema, eu acho, muito vigente no nosso dia a dia dentro da universidade. E aqui algumas observações de como a gente faz para uma organização ser melhor, para uma reunião ser melhor aproveitada. E a gente vê muitos problemas nas nossas reuniões. O dia a dia a gente tem tentando corrigir isso e a gente vai induzindo essas correções. Primeiro, reunião tem que ter pauta. Reunião sem pauta clara não deveria acontecer. Reunião tem que ter pauta prévia para as pessoas que vão participar. Olha, a reunião é para tratar deste item. Então, primeiro, reunião tem que ter pauta, até para que eu decida se eu vou participar ou não. Como que eu vou definir se eu participo de uma reunião se eu não sei nem a pauta? Eu tenho que validar minha participação nessa reunião. O que é validar minha participação? Eu vou tomar alguma decisão nessa reunião? Eu preciso de alguma informação dessa reunião? Ou eu sou responsável por fazer algo que vai ser definido nessa reunião? Se não passar por essa validação, o ideal é eu não participar dessa reunião. Eu não vou decidir, eu não preciso de nenhuma informação, eu não vou fazer nada que foi definido ali. Por que eu estou nessa reunião? E as reuniões são um dos maiores ladrões de tempo hoje na nossa realidade. Tem um condutor, reunião tem que ter alguém que conduz, alguém que dá o tom, alguém que delimita tempo, delimita os assuntos, porque senão a reunião se perde.
Reuniões têm que ser curtas. Reunião muito longa geralmente é improdutiva. A reunião deveria durar entre 30 e 40 minutos, só que a gente pegou os quadradinhos ali do Google Agenda, ou marca meia hora ou marca uma hora. Então, reunião curta vai obrigar a gente a condensar. Percebam que quando a gente começa a chegar ao final da reunião, as pessoas começam a apressar os conteúdos e as coisas se decidem. Só que de forma apressada, às vezes. Se tu já sabe que aquela reunião é curta, tu já vai partir para decidir aquilo que realmente precisa. Um limite diário de reuniões, eu sei que isso é difícil para a maioria de nós, mas nós temos que tentar dizer não para o maior número de reuniões que a gente não valide a nossa participação ali em cima, ó, que a gente não vá tomar decisão, que eu não tenha que pegar alguma informação dali, ou que eu não seja responsável por fazer algo. Então, eu tenho um limite de 2 reuniões por dia. Se alguém tentar marcar mais uma, eu vou dizer, olha, não tenho mais agenda. Embora a tua agenda ainda tenha espaço disponível para tuas atividades. Senão, a gente vai correr o risco de passar o dia em reuniões. 6, 7, 8, 9, eu já vi pessoas com 9, com 10, 11 reuniões no dia. Isso é impraticável. E marcar as reuniões nos teus horários menos produtivos. Vou dar um meu exemplo. Qual é o meu horário menos produtivo? Início da tarde. Início da tarde, a minha cognição ela cai muito. O que eu procuro fazer? Reunião eu coloco para o início da tarde. Se eu tiver a possibilidade de definir horário, eu defino o início da tarde. É um horário que eu não conseguiria ter um aproveitamento muito bom para aquelas atividades que realmente são importantes para o meu fazer. Então, eu coloco essas reuniões nos horários menos produtivos. Entendo todas as limitações que nós temos, mas aqui é digamos, sugestões para que nós vamos aos poucos adequando essas reuniões para que elas cada vez fiquem mais objetivas e ocupem menos do nosso tempo e tragam cada vez mais resultados. Perfeccionismo. Então, sempre se questiona sobre o uso do seu tempo. Será que eu não estou levando tempo demais nessa tarefa? Define um padrão de qualidade para a tua tarefa. Ou seja, eu tenho que, para aquela aula, eu tenho que pesquisar tantos conteúdos, tantos livros, tantos artigos, e se eu fiz isso, tá ok. Ou para construir determinado artigo, eu tenho que utilizar tantas bibliografias. Se eu utilizei, está ok. Eu não preciso extrapolar muito esse número. Então, definir esse teu padrão de qualidade. O que é o padrão de qualidade? Então, romper essa ruminação mental, ficar pensando, putz, será que vão gostar? Será que vai ficar bom? Será que... Tentar focar na tua tarefa. Criar indicadores limitantes, ou seja, horários que vão te dar o limite. Então, eu tenho 1 hora para fazer isso. Fechou em 1 hora, essa tarefa está pronta, esteja como estiver. Claro, vai o bom senso aí, mas delimite tempos adequados e cumpra esses tempos, senão tu vai ficar eternamente numa mesma tarefa. E utiliza momentos próximos de coisas importantes. Por exemplo, coloca uma reunião perto do almoço. As reuniões que geralmente acabam no horário são as mais perto do almoço ou do horário de término do expediente, porque as pessoas têm outros compromissos. Então, colocar nesses momentos as tuas atividades, ela vai te obrigar a parar aquilo. Se está perto do almoço, vai chegar um momento que tu vai estar com fome, tu vai querer almoçar e tu vai terminar aquela tarefa. Pessoal, aqui agora os últimos slides. Então, para fechar, algumas sugestões de aplicativos. Produtividade sem tecnologia não existe. Então, alguns aplicativos que a gente pode usar no nosso dia a dia para auxiliar a nossa produtividade. Google Agenda, que a gente já usa bastante dentro da Unipampa, e aqui tem 2 aplicativos que são muito mais específicos para esse controle de tarefas e compromissos, que é o Remember the Milk e o Todoist. São aplicativos muito bons e que nos dão esse controle e gerenciamento de tarefas e compromissos. O Google Agenda ele peca em algumas questões. Por exemplo, a tarefa, eu não tenho como delimitar claramente a duração da tarefa, então eu fico só com várias tarefas ali, eu não consigo enxergar claramente essa duração. Pessoal, um dos fones desligou, vocês conseguem me escutar ainda? Rita, não sei se tu está aí. Consegue me escutar? Sim, dá para te ouvir perfeitamente, Alessandro. Tá. É que um dos fones descarregou a bateria, mas o outro ainda está aqui. Gestão de equipes. O pessoal perguntou na questão de equipes. Um dos mais utilizados para gerir equipe, atividades, tarefas, projetos, Trello. Tem também o Asana, o Monda e o Slack. Então, o Trello é um dos mais utilizados. Inclusive, a gente está utilizando o Trello em algumas atividades dentro das nossas atividades da equipe.
E para gerir informação, os famosos cadernos, os cadernos virtuais, e aí tem o OneNote da Microsoft, então o Evernote e o Google Keep. Eu uso particularmente o Notion porque ele é mais completo, ele é mais programável, eu consigo fazer mais coisas com ele. Mas tanto o OneNote quanto o Evernote, eles dão conta de guardar tuas informações como se fossem cadernos, só que virtuais, com as tuas classificações, mantendo a tua taxonomia e tendo todas as tuas informações disponíveis, dos artigos, dos assuntos, de tudo que tu gerou da informação. Então, esses aplicativos eu deixo aqui como dicas para a gestão do tempo de vocês. Alguns discos virtuais para organizar documentos, a gente já usa o Google Drive, mas nós temos opções como o OneDrive e o Dropbox. O Dropbox é o melhor deles, mas é o mais caro, mas é o melhor, é o que tem uma sincronização melhor com os teus arquivos no computador e facilita muito a vida de ter os teus documentos em qualquer lugar, em qualquer computador, em qualquer momento. E basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês. A metodologia aqui, ela não depende de uma ferramenta, ela pode ser aplicada no papel, no planner, na agenda, no software, com um aplicativo, um quadro branco, por post-it, seja por que for. O importante é que aplique, que tenha uma metodologia, seja essa ou outra que melhor se adequar ao teu estilo de vida, ao que tu gostaria de fazer. A gente tem que limitar o tempo. Não adianta, tem que limitar o tempo, senão isso vai prejudicar a nossa vida familiar, vai prejudicar a nossa vida como um todo, a nossa saúde. Então, limitar o tempo, limitar nossas atividades e planejar esse limite, evitando estresse, evitando viver na urgência, isso é extremamente importante. Eu espero aqui ter contribuído com vocês, no sentido, pelo menos, de conscientizar da importância e mostrar que existem métodos para isso. Esse é um método, mas existem vários outros métodos que fazem isso. Ao meu ver, esse é um dos melhores que nós temos disponíveis. Esse, óbvio, não foi o método completo, tem muita coisa dentro disso que não deu tempo, mas eu acredito que tenha ajudado a vocês a entender isso. A nossa vida é muito curta, né? Não dá para fazer dela um rascunho. Depois pode ser que a gente não consiga passar limpo, né? Então, fico à disposição para dúvidas. Se precisarem de mim em outro momento para falar sobre a temática também, é só me chamar, fica aí meus contatos. E eu agradeço mais uma vez a participação e passo para a Cláudia. A gente que agradece, Alessandro, pela riquíssima explanação que fizeste. Com certeza saímos todos muito enriquecidos e cheios de reflexões. Estamos, então, com Alessandro Vasconcelos de Souza, ele que está desde 2010 na Unipampa, é administrador, conversando com a gente sobre planejamento estratégico, gestão do tempo e produtividade neste ciclo de desenvolvimento profissional 2021 da Unipampa. As considerações no chat são inúmeras, parabéns, excelente, o Alessandro de Souza é o que fala. Excelente formação, parabéns à Prograde. Alessandro, parabéns, que tenhamos a oportunidade de ouvir sobre esse assunto em outras oportunidades. Obrigada, gratidão, parabéns pela palestra. Enfim, a gente agradece de uma forma muito especial, relembrando que nós estamos fazendo esse ciclo de formação profissional a partir do nosso banco de talentos. Todos aqueles que na lista de presença, aqueles que ainda não assinaram, por gentileza, lembrem de fazê-lo. Também tem oportunidade de colocar ali que, de repente, vão participar também do nosso banco de talentos. Agradecemos de uma forma muito especial e encerramos aqui a gravação do nosso evento.